Então, dando continuidade, né, ao estudo comparado aqui do RISPO-A, que é a legislação federal, e o também chamado também pode ser chamado de RISPO-A, né, estadual de Santa Catarina. A gente vê aqui se tem algumas diferenças que realmente importam, né? Porque até agora o que a gente viu ali, quase nada é uma diferença realmente gritante, né? Agora aqui pode ser que tenha algum, eu acho difícil também, porque vai seguir um padrão, né? Onde eu achei que ia ter mais diferença, quase não teve, que foi na parte de registro e tal. Achei que ia ser menos exigente, né, por ser algo estadual, mas manteve a mesma exigência, até porque eles querem poder que os comerciantes, que os produtores ali, né, façam um comércio interestadual, né, entre estados. E tem coisa, hein? Essa seção aqui. Acho que vai ter o artigo 200. Não sei nem se vai caber. Só tirou o portador, né? Porque a carcaça não porta, né? Contém, né? O com aqui ele tá destruído por causa do vermelho e do amarelo. Estadual, tamanho dele. Tá proporcional, né? Bem semelhante. Não vai ter nenhuma diferença. Diferença. Não há diferença, nem substituição do CIF por si. Qual que é a diferença da redação? Ah, seguinte, o que segue não faz diferença. É, não tem diferença não, porque já pegou tudo do RISPAR, porque queria tirar alguma coisa aqui, né? É algo, são tecnologias já consolidadas, né? Isso aqui também dificilmente vai ter alguma coisa de diferença.
Isso é bom, né? Que não precisa se preocupar com essa cobrança de diferença. Ou uma vantagem para quem já é de Santa Catarina, né, já conhece mais a legislação há mais tempo e tal, né? Bem que ela é de 2022, né? Até recente. Medidas normal, né? Tô perdendo muito tempo aqui, falo que tá trazendo todo o artigo, né? Né? Ficar falando que é só substituir o si por si, isso eu já sei, né? Sei, né? Já tá por dentro. Ô, louco. A redação do federal menciona bovinos, búfalo e búfalos, enquanto o estadual menciona apenas bovinos e búfalos. É, teve essa mudança, né? De entendimento, né? Ah, não, na verdade é porque o RISPOA aqui ele risca, né, bovídeos, né? Fica só bovinos e búfalos, né? Aqui tira essa bovídeos, fica só bovino e búfalos. Car- No federal, uma subdivisão em incisos mais detalhados e o uso do parágrafo 26 que não estão presentes no estadual. Redação mais detalhada a referências adicionais. Vamos ver então. Infecção carcaça, para intenso por infecção intensa, quando se encontrar pelo menos 8 cis viáveis classificados. Mesma coisa no risco A. 4 ou mais cis em locais de eleição examinados em inspeção, músculos de mastigação, língua, coração, diafragma e seus pilares, esôfago e fígado. 4 ou mais cistos localizados no parte anteiro ou traseiro, após pesquisando DIF mediante cisões múltiplas profundas. Nas infecções leves, só 5 e 6, né? Nas infecções leves moderadas caracterizadas pela detecção difícil viável do classificado em quantidade que não caracteriza infecção intensa, considerada a pesquisa em todos os locais de eleição examinados na linha de inspeção e na carcaça correspondente, essa deve ser destinada ao tratamento condicional pelo frio ou pelo calor, após a remoção e condenação das áreas atingidas. O diafragma e seus pilares, o esôfago e o fígado, bem como outras partes passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino da carcaça. Os procedimentos para pesquisa de certos locais de eleição examinados rotineiramente devem atender aos dispostos nas normas complementares. Parágrafo 5 tem também o procedimento para pesquisa. Ah, tá a mesma coisa, você está viajando. O artigo 186 não possui correspondente. A inspeção de requisitos antes disposto nessa subseção e norma complementar aplica-se no que couber disposto nessa seção 3 deste capítulo. Parágrafo 1. O procedimento para dissecção e julgamento de animais acometidos por triquinelas espirales, que trata o artigo 212, são aplicáveis aos equídeos. Eu acho que deve ter alguma coisa assim, né?
Trichinella. Uma coisa. Nenhuma diferença. Então, continuar aqui, né? Nosso comparação. Eu vou pegar até suídeos também. Vou fazer só esse aqui mesmo. Só o Giovanni Caprino. Diferença em redação, meu jovem. Qualquer necessidade. Infecção intensa continua sendo a mesma, né? 5 mais cis, 5 mais cis. Considerando a pesquisa de outros pontos de eleição. Quando foi encontrado mais de um cis e menos que aqueles de infecção, considerada a pesquisa de outros pontos. As carcaças e os demais tecidos envolvidos devem ser destinados ao aproveitamento condicional pelo uso de calor, depois de removido e condenados a área atingida. Mesma coisa também. Nenhuma diferença. Acho que a gente vai ver diferença mesmo só quando for nos outros pontos ali, né? Porque inspeção tende-se a manter a mesma coisa, né? Mas, por via das dúvidas, né, vamos fazer aqui. Aí a gente não fica com a consciência pesada, né? E vai ter uma coisinha aí que eles vão querer cobrar em prova, né? Igual aquela temperatura ali é bem provável. Não que eles vão fazer comparando com a federal, mas trazer aquilo ali, né? E se você não está ciente, pode parecer. Você está ciente só do federal, né? Só do RISPOA, pode parecer um absurdo, né? Também dificilmente vai ter alguma diferença. E tem mais, tá incluindo mais coisas, né? Aí da parte de triquinelos. Dá uma pausa aqui. Então não há diferença substancial em relação às infecções de pele, tais como eritema, esclerodermia, urticária, potricose, cística, sarnes e outros dermatites, que elas vão, as carcaças com essas alterações podem ser liberadas para consumo depois de removidas e condenadas às áreas atingidas, desde que a musculatura seja presente normal.
Também não tem diferença entre a parte carcaça com artrite em uma ou mais articulações com reação nos linfonodos ou hipertrofia da membrana sinovial acompanhada de caquexia, que ensejará a condenação delas, né? E as carcaças com artrite em uma ou mais articulações com reação nos linfonodos e hipertrofia da membrana sinovial, sem repercussão no estado geral da carcaça, deve ser destinado a aproveitamento condicional pelo uso do calor. Então aqui a gente está falando quando há uma alteração da carcaça, né? Quando há repercussão no estado geral. As carcaças apenas com artrite, sem reação em linfonodos, sem repercussão no seu estado geral, obviamente vão ser liberadas para consumo depois de retirada a parte atingida. Então, aqui, o parágrafo 1 condiciona o aproveitamento condicional, determina o aproveitamento condicional nessas condições aqui de artrite com repercussão em linfonodos e articulação. Aqui já libera se for só artrite sem repercussão no linfonodo, no estado geral. As carcaças com artrite ou a mesma coisa, né? Tô lendo aqui esse do suíno porque é um que eu estudei pouco. Aí para dar uma relembrada e aproveitar, né? As carcaças com infecção intensa por cisticercose celulosais, cisticercose suína devem ser condenadas, óbvio. Entende-se por infecção intensa, presente de dois ou mais cistos viáveis ou calcificados, localizados em locais de eleição, examinados a linha de inspeção. Adicionalmente, a confirmação da presença de dois ou mais cistos nas massas musculares integrantes da carcaça, após mediante incisões múltiplas e profundas em sua musculatura. Essa musculatura integrante da carcaça é paleta, lombo e pernil. Então, pode ser tanto cisto viável quanto calcificados. Então, são 4 cistos no total, né? Quando foi encontrado mais de um cisto viável ou calcificado, mas menos do que caracteriza infecção intensa, que é 4, a carcaça, né, vai poder ser destinada a aproveitamento condicional pelo uso do calor depois de um removido e condenado. E quando foi encontrado apenas um cisto viável, considerando pesquisa em todos os locais de eleição, aí vai ser destinado a aproveitamento condicional pelo uso do frio ou salvo, depois de removido e condenado a área atingida. Então aqui fala um único cisto e aqui mais de um. E quando for um único cisto calcificado, vai poder remover, né? E condenar a área atingida e liberar para consumo humano direto. A língua, o coração, o esôfago e os tecidos adiposos, bem como outras partes passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino da carcaça. É sempre assim, né? Essa carcaça vai ser condenada, as outras partes também vão, independente da doença. O procedimento para a pesquisa de certos locais de eleição examinados rotineiramente deve atender ao disposto nas normas complementares. Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaça com infecções extensas para fabricação de banha por meio de difusão do calor, condenando-se as demais partes. Então, a única coisa que pode aproveitar de uma carcaça que foi condenada por infecção intensa é a banha dela. E desde que seja por meio de difusão pelo calor, que é aquela com 121 graus. Né? As carcaças com infecção intensa, deixa eu ver aqui se tem uma diferença. Não há diferença. As carcaças de suíte com erisipela, em que apresentam múltiplas lesões de pele, artrite agravada por necrose quando houver sinais de efeito sistêmico, devem ser condenadas. Nos casos localizados de endocardite vegetativa por erisipela, sem alterações sistêmicas ou nos casos de artrite crônica, a carcaça deve ser destinada a aproveitamento condicional pelo uso do calor após condenação do órgão das áreas atingidas. Então, o calor, ele ou vai ser destinado para um caso de alguma patologia grave, que tem alguma implicação relevante, ou ele vai ser usado como procedimento que vai causar, que vai levar a garantia da inocuidade daquele alimento. Que a gente vê que em alguns casos pode ser destinado para tratamento condicional por uma forma que preserve mais a carcaça, a musculatura, né, como o frio, o salga. Agora, o cozimento ele perde muita característica, né, dessas carnes. Aí, no caso de lesão de pele discreta ou localizada, né, sem comprometimento do órgão da carcaça, essa deve ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do calor. Essa quem é a carcaça. Após a remoção da pele, né, que foi discreta e que tem uma lesão de pele discreta e localizada por erisipela. As carcaças suíde com erisipela que apresentarem múltiplas lesões. Opa, estou lendo de novo. Não há diferença. As carcaças de suína cometidas de peste suína devem ser condenadas. A condenação deve ser total quando os rins e os linfonodos revelarem lesões duvidosas, desde que comprove lesão característica de peste suína clássica, peste suína em qualquer outro órgão ou tecido. Já lesões discretas, mas acompanhadas de caquexia ou de qualquer outro foco de superação, implicam igualmente condenação. Todavia, a carcaça deve ser destinada à utilização pelo calor depois de removida e condenada às áreas atingidas, quando as lesões forem discretas e circunscritas a um órgão ou tecido, inclusive nos rins e nos linfonodos. Não há diferença. Agora acho que acabou, né? Não tem pescado ainda.
Pescado pode. Vamos ver se tem muita diferença. Pescado é algo também que eu não dei muita atenção na hora de estudar essa parte de inspeção, porque o que cobram mesmo é cisticercose, tuberculose, brucelose, essas coisas. Esse aqui do peixe também já cobraram algumas vezes, mas é bem fácil. Da forma que eles cobraram, né? É fácil identificar. Agora eu não sei como vai ser cobrado novamente, né? É das formas que eu já vi cobrar, bem tranquilo. Se você estudou alguma coisa, né? E pra você ver, né? A parte peixe, ela é bem abrangente, né? Tem muita coisa. Não é pouca, não. Até porque o peixes ali está incluído também anfíbios, répteis, né? Anfíbios e répteis. Além dos que são considerados peixes, né? Crustáceos e etc. Hum, Agora que é ruim para copiar esse trem. Agora que não, que é bem de boa de copiar, né? Não tem nenhuma marcação. É bem semelhante, né? Estamos chegando ao fim aqui da parte de inspeção de carnes, né? Agora a gente vai entrar em ovos derivados. E o que é maiorzinho ali é o leite, né? O restante é bem de boa. Tem que dar uma atenção aqui também para a legislação da parte de mel de abelha aqui, porque no RISPOA ele trata bem de forma superficial. Agora aqui já tem umas legislação bem específicas, né? Tem várias coisas legais aqui do mel. Então, em relação a essa parte final aqui da inspeção pós-mortem, não há diferença. É vedado o abate, processamento de anfíbios e répteis que não atendem ao disposto na legislação. Não há diferença. Não há diferença normalmente em relação às carcaças, as partes e os órgãos de anfíbios e répteis apresentarem lesões ou anormalidades que possam torná-los impróprios para o consumo. Para o consumo, que essas lesões, essas alterações, anormalidades devem ser identificadas e conduzidas a um local específico para inspeção. As carcaças, partes e os órgãos de anfíbios e répteis julgados impróprios para consumo humano serão condenados. Que também não há diferença, entende-se por pescados os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. O pescado proveniente da fonte produtora não pode ser destinado à venda direta ao consumidor sem que haja prévia fiscalização sob o ponto de vista industrial e sanitário. Não há diferença também em relação aos dispositivos previstos nesse decreto, são extensíveis aos gastrópodes terrestres no que for aplicável. O MAP estabelecerá em norma complementar o procedimento de inspeção referente aos gastrópodes. Também não há diferença em relação à vedação, à recepção e ao processamento de pescado capturado ou colhido sem atenção ao disposto nas legislações ambientais e pesqueiras. Também não há diferença em relação ao estabelecimento responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade do pescado, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no estabelecimento, incluindo transporte. Isso aqui é as classificações ali tem que garantir isso, né? Isso aqui no meu resumo já coloco lá no começo, junto com a classificação. O estabelecimento esse aqui também é um estabelecimento que recebe pescado oriundo da produção primária deve possuir cadastro atualizado de fornecedores que contemplará, conforme o caso, os produtos e as embarcações de pesca. Que faz muito mais sentido, né, ter isso aqui já na parte de classificação, né? Que você já traz tudo aqui. Cadê pescado? Aqui. Aí já traz.
O estabelecimento que recebe pescado de produção primária é responsável pela implementação de programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e da educação continuada dos fornecedores. Também siga presente em todos classificações: leite, carne, ovos, tudo, mel. Não há diferença substancial também em relação a quando o desembarque do pescado oriundo da produção primária não for realizado diretamente no estabelecimento sob CIF, deve ser realizado em um local intermediário, sob o controle higiênico-sanitário do estabelecimento. O local intermediário que trata o caput desse artigo deve constar no programa de autocontrole do estabelecimento ao qual você está vinculado, sempre. Se você recebe matéria-prima de alguém, se você envia algo para alguém, deve estar todo mundo nos seus programas de autocontrole. O estabelecimento deve assegurar a rastreabilidade do pescado, por isso tem que ter isso, que as operações realizadas no local intermediário que trata o CAP não gerem prejuízo à qualidade do pescado e nem seja de caráter industrial, facultada a lavagem superficial do pescado com água potável, sua classificação, seu acondicionamento, encaixe de transporte e adição de gelo, e desde que haja condições apropriadas para essa finalidade. Redação ligeiramente diferente. É obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para consumo humano direto ou para industrialização, de forma a promover a limpeza, a remoção da sujidade e da microbiota superficial. Também não há diferença em relação, sem prejuízo das disposições desses capítulos, o controle de pescado e de seus produtos realizado pelo estabelecimento abrange no que for aplicável. Análise sensorial, cheiro, né, odor, o aspecto dele ali, né, indicadores de frescor, controle de estamina, a espécie formadora de estamina, controle de biotoxinas de outras toxinas perigosas para a saúde humana e controle de parasitas. Mesma coisa. Também vai ter alguma diferença. Redação ligeiramente diferente só. Vamos ler o estadual aqui. Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as particularidades de cada espécie, deve ser verificado as seguintes características sensoriais. Então, isso aqui que eu falei que costuma ser da forma como é cobrada, é fácil você identificar do que está se tratando, né? Então, superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicolores próprios da espécie. Aqui é uma característica de peixes, sem qualquer pigmentação estranha. Não precisa memorizar isso, né? Porque se você falar lá que tem pigmentação estranha, você vai falar, mas não faz sentido, né? Isso aqui também é bem importante para caracterizar o que é o pescado em relação à característica sensorial. Então, os olhos são claros, vivos, brilhantes, luzentes, convexos, transparentes, ocupando toda a cavidade orbitária. Brancos ou guelras, rosas ou vermelhas, úmidas e brilhantes, com odor natural próprio e suave. Abdômen, que também é importante, abdômen com forma normal, firme, não deixando a impressão duradoura a pressão dos dedos, que antigamente era chamado de teste Godet, né? Escamas brilhantes, bem aderentes à pele e nadadeiras, apresentando certa resistência a movimentos provocados, que também é importante para se diferenciar. A carne até agora eu não vi cobrando, né? Mas tem diferença entre as carnes das diferentes espécies de peixe. Então, a carne é firme, consistência elástica da cor própria da espécie. As vísceras são íntegras, perfeitamente diferenciadas, peritônio aderente à parede da cavidade celomática, o ânus é fechado e o odor próprio característico da espécie. Os crustáceos têm aspecto geral brilhante e úmido, corpo em curvatura natural, rígida e árticos firmes e resistentes, isso aqui é importante memorizar. Carapaça bem aderente ao corpo, é, é como se diz, se colocar lá que não é bem aderente ou coisa do tipo, você consegue raciocinar, né? Entender que a carapaça tem que estar bem aderida, né? Coloração própria da espécie, sem qualquer pigmentação estranha, mesma coisa, né? Olhos vivos e proeminentes, porque eles saem da carapaça ali, não. Odor próprio, suave e lagosta e caranguejo estarem vivos e vigorosos. Os moluscos bivalves, eles têm que estar vivos, com válvula fechada, retenção da água incolor e limpa nas conchas com odor próprio e suave. Terem carne úmida, bem aderente à concha, do aspecto esponjoso da cor característica de cada espécie. Os cefalópodes têm que ter pele lisa e úmida, olhos vivos proeminentes nas órbitas, carne firme e elástica, ausente de pigmentação estranha, espécie e odor próprio. Não vi cobrando ainda cefalópodes. Gastrópodes, carne úmida aderida à concha de cor característica de cada espécie, odor próprio, suave e estarem vivos e vigorosos. Mas acho que é mais fácil eles cobrarem. Não tem uma definição geral, né? Anfíbios, carne de rã. Odor suave, característico da espécie, cor rosa, pálida na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações, um pouco semelhante com o de peixe, né? Ausente de lesões e elementos estranhos, óbvio, textura firme, elástica e tenra. Aqui ela vai se diferenciar um pouco do jacaré, né? Que tem textura macia fibra com músculos dispostas uniformemente.
O jacaré tem ainda a odor característico da espécie, óbvio, cor branca ou rosada, ausente de lesões e elementos estranhos. Então, cor branca e rosada, textura macia, com fibras musculares expostas uniformemente, é o réptil jacaré. O anfíbio, a carne de rã, ela tem textura firme, elástica e tenra, e cor rosa pálida na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações. Carne de quelônios, que inclui réptil, né, que é as tartarugas, né? Não é tartaruga, né, mas como se for, que é o que parece tartaruga. A carne de quelônio, odor próprio, óbvio. Cor característica da espécie, óbvio. Textura firme, elástica e tenra, que é semelhante à de rã, né? As características sensoriais que trata esse artigo são extensivas no que for aplicável às demais espécies de pescado usados na alimentação humana. As características sensoriais que trata o capto desse artigo, mas de novo, são aplicáveis ao pescado fresco, resfriado ou congelado, recebido como matéria-prima no que couber. Os pescados que tratam o inciso 1 a 3 do caput desse artigo, que é peixe, crustáceo e molúsculos, devem ser avaliados quanto às características sensorial por pessoal capacitado pelo estabelecimento, com utilização de tabelas de classificação e pontuação com embasamento técnico-científico nos termos dispostos em normas complementares ou na ausência em recomendações internacionais. Vide Codex Alimentários, né? Nos casos em que a avaliação sensorial revela dúvidas acerca do frescor do pescado, deve-se recorrer ao exame físico-químico complementar, que vai avaliar pH e outras coisas, né? Ah, isso aqui também eu já vi cobrar, mas é bem tranquilo, né? Que essa avaliação, esse exame físico-químico, né? Então, os parâmetros físico-químicos, né? Então, os peixes têm pH inferior a 7, o que vai ficar com 7,85 é o crustáceo, e o que vai ficar com pH mais neutro, mais alcalino, ácido, é o molusco. Então, pH mais alcalino, crustáceo, pH neutro, peixe, pH ácido, moluscos. E ambos não, os três, né, têm bases voláteis totais inferiores a 30 miligramas de nitrogênio para cada 100 gramas de tecido muscular, já vi cobrando outras coisas. Poderão ser estabelecidos valores de pH e bases voláteis totais distintos, não nos importa, características físico-químicas que se refere a esse artigo não são aplicadas ao pescado fresco, resfriado ou congelado no que couber. Não tem diferença. No estabelecimento de pescado é obrigatória a verificação visual de lesões atribuídas a doenças ou infecções, bem como presença de parasitas. É só quem faz inspeção visual é exame físico aqui, é anfíbios e répteis, né? Parágrafo único. A verificação de que trata o caput desse artigo é realizada pelo pessoal capacitado do estabelecimento, nos termos dispostos em normas complementares ou na sua ausência em recomendações internacionais. Também não tem diferença do estadual para o federal quando se trata da sangria, visceração e descabeçamento do pescado a bordo. Isso ajuda a preservar, né, o frescor do pescado. O estabelecimento deve dispor em seu programa de autocontrole com embasamento técnico sobre o tipo de pesca, o tempo de captura, o método de conservação, a espécie de pescado a ser submetido à atividade que trata o capture, sangria, visceração e descabeçamento, e os requisitos das embarcações que podem realizar a atividade que trata o capture. Isso aqui é o programa de autocontrole, né? Deve dispor sobre cada um desses incisos. Na recepção, o pescado objeto das atividades que trata o CAP deve ser submetido pelo estabelecimento ao controle de qualidade, com análises sensoriais e avaliações de perigos químicos, físicos e biológicos. Também não há diferença em relação à permissão a permitir a destinação industrial do pescado que se apresentar injuriado, mutilado, deformado, com alterações de cor, com presente de parasitas localizados ou com outras anormalidades que não o tornem próprio para o consumo humano na forma que se apresenta, nos termos dispostos em normas complementares ou na sua ausência em recomendação internacional. O que é isso? É fazer sardinha do pescado, fazer atum ali, aquele trem enlatado. Aqui também não há diferença em relação aqui às temperaturas que vão ser aplicadas para eliminar alguns tipos de parasita, né? Então eu vou ler a estadual. Os produtos da pesca e da agricultura infectados com endoparasita transmissíveis ao homem não podem ser destinados ao consumo cru, sem que seja submetido previamente ao congelamento de temperatura de menos 20 graus por 24 horas ou a menos 35 graus por 15 horas. Nos casos em que o pescado tiver infestação por endoparasita da família Anazikidae, os produtos poderão ser destinados ao consumo cru, somente após ser submetido a congelamento de temperatura menos 20 graus por 7 dias. Então, de forma geral, é menos 20 graus por 24 horas, endoparasita. Só que se for dessa família Anazikidae aqui, é menos 20 graus por 7 dias. Agora o menos 35 se mantém, menos 35 por 15 horas. Nas hipóteses que trata o caput e o parágrafo 1 desse artigo, pode ser utilizado dois processos.
Por fim, o pescado, suas partes, seus órgãos com lesões e anormalidades que as tornem própria ao consumo humano deve ser segregado e condenado, óbvio, né? Prosseguimos então para a parte agora de ovos derivados, que eu acredito que vai ser a mesma coisa também, não vai ter diferença. Então, continuando, né, quanto à inspeção e fiscalização de ovos derivados, não há diferença substancial no entendimento do que é ovo, né, que é ovo sem outra especificação, os ovos de galinha em casca, mas fala aqui também das diferentes espécies, né, que não pode ser colocado junto. Também não tem diferença em relação à inspeção de ovos derivados que trata esse capo, que é aplicável aos ovos de galinha no que couber as demais espécies produtoras de ovos, respeitadas suas particularidades, demais espécies, né? Que também não vai ter diferença, né? Em relação ao estabelecimento, ele é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade dos ovos. Isso aqui, eu igual eu falei, eu coloco lá em cima na classificação, né? O estabelecimento que recebe os ovos oriundos da produção primária deve possuir cadastro atualizado dos produtores. E esse estabelecimento que recebe ovos da produção primária é responsável também pela implementação de programas de melhoria da qualidade, matéria-prima e de educação continuada dos produtores, do quais eles recebem esses ovos. Que aí tem a granja avícola e tem o indústria de beneficiamento de ovos derivados, né? Não é indústria, né? Dá de beneficiamento. Os ovos só podem ser expostos ao consumo humano quando previamente submetidos à inspeção e à classificação, não há diferença. Itens frescos que não foram conservados por qualquer processo e que se enquadram na classificação estabelecida nesse decreto, não há diferença. Os ovos recebidos na unidade de beneficiamento e ovos e seus derivados devem ser provenientes de estabelecimento avícola registrado no SVE. Não tem diferença em relação à inspeção de ovos derivados, que vai avaliar a apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca, exame pela ovoscopia, classificação dos ovos e verificação de condições de higiene e integridade da embalagem. Também não tem diferença a classificação do ovo, né, que vai ser categoria A e categoria B. O A, ele é... Cadê aqui? Aqui. A. Deve apresentar as seguintes características qualitativas: casca e cutícula de forma normal, lisa, limpa, intacta, câmara de ar com alteração não superior a 6 milímetros, gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra, com contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central. A clara tem que ser limpa, translúcida, consistente, sem manchas ou turvações e com as caladas intactas. Essa cicatrícula aqui, eu já vi questão de colocar cicatriz, cicatrica com desenvolvimento imperceptível. Então, os ovos da categoria A é o melhor ovo, né? Aí tem a categoria B, né? O B, eles podem ser considerados inócuos, não inócuos, inócuos, inofensivos à saúde, sem que se enquadre na categoria A. Então, eles podem apresentar manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara e na gema. Podem ser provenientes de estabelecimento avícola de reprodução que não foram submetidos ao processo de incubação. E os ovos da categoria B são destinados exclusivamente à industrialização. Que fala que ovos limpos, trincados ou quebrados que apresentam membrana testácea intacta deve ser destinado à industrialização tão rápido quanto possível e proibindo a utilização e a lavagem de ovos sujos trincados para a fabricação de derivados de ovos. Porque se está trincado, né? Você não tem como você lavar ele, né? Os ovos destinados à produção de seus derivados devem ser previamente lavados antes de ser processados, mas está com a casca intacta, né? Os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que minimizam a variação de temperatura. É proibido o acondicionamento em uma mesma embalagem quando se tratar de ovos frescos e ovos submetidos a processo de conservação. Então, você tem que diferenciar o fresco e conservado, que foi passado por algum tipo de conservação, e ovos de diferentes espécies. Os aviários, as granjas e outras propriedades avícolas na quais estejam grossando doenças zoonóticas com informações comprovadas pelo SBO
não pode destinar sua produção de ovos ao consumo na forma que se apresenta. Também leite derivado aqui, eu acho que dificilmente vai ter uma diferença importante. Agora eu vou pedir para o chat GPT ali para ele ser um pouco mais específico, para a gente andar mais rápido, que tá enrolando demais, para verificar se tem alguma coisa diferente mesmo ou não. Então, e relacionado à inspeção e fiscalização de leite e derivados, a única alteração realmente importante que ele localizou foi a questão que na federal ela determina aqui que a inclusão de dispositivo de alarme sonoro é obrigatória, é exigida, né? Agora na estadual ela coloca se necessário. Então não tem nem necessidade de copiar isso tudo aqui, né? Parágrafo 4 do artigo 258, né? 258 e 255. Ah, já está aqui. Agora, entrando aqui na parte de inspeção de abelha, acho que a coisa que vai ter diferente também vai ser a, a legislação específica ali do estado sobre abelhas, né? Então não há diferença, não há diferença e não há diferença. Agora, entrando aqui no título 6, né, dos padrões de identidade e qualidade, capítulo 1, os aspectos gerais. Então a gente terminou a parte de inspeção, né, o título 5. Então aqui está falando que a diferença é que tem um parágrafo único aqui na legislação estadual determinando que um produto deve ter mais de 50% de matéria-prima de origem animal para ser considerado um produto de origem animal. Mas eu acho que isso tem no federal também, hein? Ou é para pescado, na verdade, eu acho que eu vi isso, né? Quer ver? Vai cair lá no pescado. Não, mas quase certeza que isso é no pescado. Não, explorar não. Isso. Então vamos colocar aqui nessa diferença importante entre o artigo 269 e 274.
vai por um segundo parágrafo delegando auxílio da elaboração das NIRs para determinar a identidade dos requisitos mínimos de qualidade dos produtos de mão não regulamentados no Estado. E aqui quem é que define? Aqui é do mapa e RTIQ, né? O que é essa NIR? Norma interna regulamentadora. NIRS, norma interna regulamentadora. Vamos agora então para o capítulo 2, seção 1, que pode ser que tenha algumas diferencinhas, né? Esse inciso aqui tá chato. Não existe mais essa definição de bovídeos no RISPA. É bovinos e búfalos. Oh, caramba, fechei o negócio. Artigo 269. Novamente aqui, né, em relação a essa seção que a gente acabou de pegar, não tem diferença nenhuma a seção 1, não tem nada diferente. E da seção 2 dos produtos carnes também não tem nenhuma diferença entre as duas legislações. Vou ter que parar essa gravação aqui e começar novamente porque o chat GPT deu um erro aqui. Tem que reiniciar o computador.